Sabe quando você não vê sentido no que você faz, quando você não está completo com a sua profissão, com o seu trabalho, quando você fica um tanto quanto perdido na sua própria vida, quando você não sabe exatamente o que você precisa fazer, porque parece que você faz de tudo e ainda assim não é suficiente? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E se você está buscando desenvolver-se como pessoa, como profissional, ou às vezes você está perdido, né? Você não sabe para onde você vai, que curso você vai cursar, às vezes você fez a sua faculdade, você não ficou satisfeito com os resultados que você está tendo ou propriamente com a ocupação que você está tendo. Nesse canal a gente trabalha especificamente com esse plano de carreira, esse desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento profissional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e se você tiver dúvidas, também deixa perguntas aí, porque a gente vai estar fazendo próximos vídeos baseado nessas perguntas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre nós e sobre a nossa trajetória, as nossas experiências e com o que nós estamos trabalhando atualmente. Bom, eu sou a Carla e eu sou dentista. Eu até já fiz algum vídeo aqui pro meu canal falando sobre isso, mas acho que é importante ressaltar que eu mudei de profissão no ano passado e a partir de então a gente vem trabalhando junto, eu e o Luiz, em projetos que são de expansão de consciência, que envolve o propósito de você entender que o trabalho ele tem um objetivo muito maior na nossa vida e às vezes a gente olha para ele como algo que simplesmente serve para nos trazer um dinheiro, um retorno financeiro, sendo que na verdade não é esse o principal objetivo do trabalho. Então, na minha experiência como dentista, eu fiquei atuando na minha área há mais de 3 anos. Então, eu passei por várias experiências que foram muito válidas para mim. Mas o que acontece? Às vezes, você até gosta do que você faz. Por exemplo, eu não odiava ser dentista, eu até gostava do trabalho. Só que conforme você vai evoluindo, conforme você vai compreendendo, conforme você vai tendo um amadurecimento mental, que eu gosto de falar essa palavra amadurecimento mental porque não são só experiências, não são só aprendizados, é uma vivência mesmo, que você vai amadurecendo, você vai evoluindo. E aí você vai percebendo que aquilo ali não é mais exatamente o que você gostaria de fazer pro resto da sua vida. Quando eu parava e pensava o que eu queria fazer daqui 10, 15, 20 anos, eu não me imaginava sendo dentista. Eu não me imaginava ficando lá no consultório, atendendo, enfim, com a rotina que eu tinha quando eu estava nessa profissão. E aí, por que eu ia ficar numa profissão se eu não queria daqui 20 anos estar fazendo aquilo? Significa que eu não amava profundamente aquela profissão. Significa que não é o que eu nasci para fazer. Por quê? Eu gostava porque eu estava inserida, então eu estava acostumada com todo aquele mundo. E, de certa forma, eu ia gostando daquele ambiente porque era o que eu sabia, era o que eu estava envolvida. Só que a partir do momento que eu comecei a amadurecer, que eu comecei a evoluir, que eu comecei a buscar um pouco a mais, eu comecei a perceber que realmente eu não estava no ambiente certo. Realmente tinha coisas que eu gostava muito mais do que a odontologia. Tanto é que chegou um momento que eu estudava muito mais, eu lia muito mais, eu fazia cursos muito mais na área de desenvolvimento, de consciência do que na parte de odontologia. Então eu estava exercendo a profissão, mas a minha busca incessante estava sendo para o outro lado. Então foi aí que eu comecei a colocar na balança e pensar o que é que eu estava fazendo, se era isso mesmo que eu precisava fazer, se era isso mesmo que eu deveria fazer. Porque no meu tempo livre o que eu buscava, o que eu queria falar com as pessoas, o que eu queria mudar no mundo era exatamente essa questão de consciência, que é exatamente o que eu falo hoje, o que eu trago hoje, o que a gente trabalha hoje. Então foi aspectos que contribuíram muito para que eu tomasse a decisão de trocar de profissão. É claro que trocar de profissão é complexo, então existe todo um processo por trás disso. Precisa passar por toda uma evolução, um entendimento, uma compreensão. Quando você identifica que tem algo que você gosta muito mais de fazer, que você tem uma facilidade, que aquilo te toca de uma forma muito diferente, você vai saber que você precisa trocar de profissão. Só que o mais complicado é justamente você conseguir chegar nesse ponto, porque para você chegar nessa identificação, você precisa desse desenvolvimento, você precisa dessa compreensão, dessa consciência maior. Então, por isso que a gente traz esses aspectos, porque muitas vezes
As pessoas não entenderam ainda que elas não estão no trabalho que elas gostam realmente, que elas não estão entendendo o trabalho como deveriam entender. Elas só estão buscando o retorno financeiro que o trabalho pode proporcionar. Só que elas não entenderam ainda que existe algo muito maior, que todo mundo está aqui para cumprir um propósito que é muito maior. E é justamente isso que a gente prega. Então agora a gente está trazendo fortemente a questão de você conseguir encontrar o seu propósito. Porque quando você encontra o seu propósito, você tem esse entendimento de que as coisas estão todas conectadas e que existe algo que você ama fazer e que você tem uma facilidade de fazer. E com isso você vai estar cumprindo o seu propósito no mundo, porque você vai estar contribuindo com essas pessoas com isso que você tem uma facilidade, que você sabe fazer, que você gosta, que te preenche. Então essa é a diferença de você trabalhar só pelo salário e de você trabalhar com algo que você realmente ama. Então a gente traz muito essa questão de consciência e de propósito, de encontrar, de equilibrar tudo isso, porque a gente sentiu, a gente passou por essa experiência, então a gente sabe exatamente a importância que isso tem. E a gente sabe que sem essa compreensão, sem essa consciência, a gente não consegue chegar até o propósito, porque a gente não vai conseguir identificá-lo, porque a gente está muito inconsciente. E quando a gente está muito inconsciente, a gente vai acabar até pensando que o propósito é algo que não é para todo mundo, é uma fantasia. A gente vai acabar pensando em inúmeras situações. Por isso que é importante dessa compreensão do todo. Bom, e meu nome é Luiz Gustavo, né? Eu sou psicólogo, já fazem aí 9, 10 anos que eu tô nessa profissão. E diferente da Carla, talvez eu tive a sorte de entrar em algo que eu já sou muito apaixonado, que eu gosto muito do que eu faço. Mas é literalmente muito poucas pessoas que vão ter essa sorte, porque eu não sabia que era isso que eu queria, eu não tinha certeza, eu não tinha uma noção de que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Eu simplesmente acertei na sorte mesmo, eu não fiz um processo, né, de orientação vocacional ou profissional, eu não conversei com um psicólogo antes, eu não tive esse respaldo. Então é muito difícil a gente conseguir um êxito nesse caso, por isso que eu falo que é um pouco de sorte também. Diferente do que a proposta que a gente está trazendo para vocês, que é literalmente embasar essa escolha ou essas escolhas que vocês vão ter aí profissionalmente em algo, e principalmente em algo que esteja relacionado a vocês, ou seja, que a gente olhe para dentro da gente e na hora da gente escolher a profissão, a gente tem uma certeza a partir do que eu já colhi de mim, e não simplesmente porque a sociedade me cobra, ou a minha família me cobra, ou a minha namorada, ou meu namorado me cobra, ou os meus amigos vão fazer a mesma profissão. Então eu vou a partir do que eu acredito que é melhor. E é por isso que a gente se juntou aí nessa proposta, para a gente ajudar a auxiliar as pessoas a fazerem escolhas profissionais mais congruentes com o que elas possuem e conhecem de si mesmo. Só que o problema é que a gente não se conhece muito. A gente não busca se conhecer. Simplesmente a gente vai se movimentando e procurando fazer coisas. E é nessas escolhas, não sabendo, não tendo embasamento nenhum, que a gente acaba se equivocando. E aí, o problema é quando eu já estou no meio disso, no meio dessa escolha. E aí eu tenho que fazer uma mudança, que nem a Carla fez. E aí não vai ser prazeroso, nem para a pessoa que está fazendo, e muito menos para as pessoas que estão olhando essa pessoa fazer essa mudança, essa transição, ou talvez iniciar um novo curso. É difícil para a gente fazer isso, porque tem muitos processos envolvidos, tem muitos condicionamentos, tem muitas crenças, tem muitos pressupostos envolvidos nisso, e a gente fica preso nisso. Então eu não posso largar uma faculdade no meio. Eu tenho que primeiro terminar essa faculdade, já que eu estou no meio dela, eu tenho que terminar, que é isso que os nossos pais ou avós falam. E aí eu me sinto pressionado a terminar esse negócio que não está sendo prazeroso para mim. E é isso que vai causando angústia, porque a gente acaba indo pelo que os outros vão falar. E aí é essa troca que talvez não seja tão benéfica, porque você nem sabe quem você é, você não sabe o que você deseja, você não sabe o que gosta, e você está pegando coisas de pessoas que também não sabem o que você é, o que você gosta ou para onde você quer ir. É nesse processo
que a gente se uniu para ajudar as pessoas a tomar melhores decisões na sua vida profissional. O motivo da gente ter se unido é exatamente esse: trazer um conhecimento para as pessoas, trazer, ou pelo menos tentar trazer, um aumento de consciência sobre si próprio e sobre os desejos, aptidões, sonhos possivelmente que tem aí dentro e que você não está se permitindo viver, porque você está permitindo que outras pessoas mexam nesse sonho, ou mexam nesse desejo, ou até mesmo nesse dom que você tem. Só que por algum motivo externo, você não está se permitindo deixar ou que isso seja expressado de forma natural para o mundo. Então esse é o nosso objetivo, te auxiliar nessa caminhada para que você consiga perceber, e aí sim, com ferramentas, para que a gente vá te ajudando a você buscar esse sonho. Então o nosso objetivo é exatamente juntos te auxiliar nesses pontos relacionados à aptidão, ao dom, à vocação, a ferramentas que você possui já e que são suas. Você já veio com essas ferramentas, só que você não está exercitando essas ferramentas por interferências externas. E aí você, não olhando para esse interno, você continua agindo somente de forma externa, por opiniões, julgamentos e pitacos da nossa família, amigos ou cônjuge. Então o nosso objetivo é ir te auxiliando com esse conhecimento e com ferramentas para que você vá se encaminhando para aquela tarefa, para aquela ocupação que te satisfaz, que te deixa feliz e que você percebe o teu lugar no mundo. Nos últimos tempos a gente veio aprofundando muito nesses assuntos de consciência, de propósito, de entendimento, e por isso que a gente está preparado para conseguir te ajudar, porque além de a gente ter essa parte de entendimento, de compreensão, de ter conseguido chegar no nível de consciência um pouco maior, a gente passou pela experiência também. Então a gente consegue unir essas duas coisas e entregar para você, para talvez encurtar um pouco o seu caminho, para você conseguir entender isso sem que você demore, às vezes, muitos anos para que você passe pela experiência e aí vá se desenvolvendo e aí comece a entender que talvez esteja no lugar errado. Então, o nosso objetivo é justamente ajudar com que você encontre o seu propósito o mais rápido possível, porque quanto antes você encontra o seu propósito, antes você vai conseguir vivê-lo. E é muito melhor que você tenha uma vida que você goste, que você ame, do que uma vida cheia de insatisfação e cheia de reclamações, de rotina, de dia a dia, de trabalho, de chefe, de colegas, né? E se você gostou desse vídeo, já encaminha para um amigo, para ele também receber esse conteúdo e entender sobre o que nós falamos aqui nesse canal.